Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você certamente já ouviu falar do teste do pezinho. É aquele teste que todo bebê faz poucos dias depois que nasce e que pode detectar doenças que comprometem o desenvolvimento físico ou mental da criança. O que talvez você não saiba é que desde 2021, uma lei federal ampliou o número de doenças que o teste deve rastrear. Aqui em Minas Gerais, esse número passou de 6 para 12 e a partir do início desse ano, 3 novas doenças também passaram a ser rastreadas. A luta para se conseguir a ampliação do teste do pezinho envolveu diversas entidades e organizações de todo o país e durou vários anos. O teste do pezinho ampliado é o tema do Panorama que está só começando. Em nosso estúdio eu recebo a médica Ana Lúcia Starling, diretora acadêmica do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico, o NUPAD, da Faculdade de Medicina da UFMG. Ana Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, olá a todos. Ana Lúcia, eu queria começar te perguntando o seguinte: qual que é a importância do teste do pezinho e o que acontece a partir de se alguma alteração, por exemplo, é detectada no teste? Bom, o teste do pezinho, na minha opinião e da maioria das pessoas que trabalham nesse assunto, ele é de extrema importância. Por quê? São doenças que, em geral, congênitas, na grande maioria dos casos, ou seja, a pessoa nasce com a doença, mas ela não se manifesta ao nascimento, ou seja, clinicamente, logo ao nascer, é difícil de você identificar as alterações. Quando elas se manifestam nesse momento, elas são muito tênues e de difícil constatação. Com o teste do pezinho, você consegue ter a suspeita de que aquela criança possa ter a doença, ela é encaminhada para um serviço de referência. Nesse serviço de referência, ela faz o teste que vai confirmar o diagnóstico, porque o teste do pezinho, ele é um exame de rastreio. Ele só indica que possivelmente aquela criança pode ter determinada doença. Mas a gente precisa confirmar esse diagnóstico. Confirmando o diagnóstico, você inicia o tratamento o mais rápido possível. Com isso, você vai atuar no desenvolvimento normal da doença. Ou seja, a pessoa ou não vai manifestar os sintomas da doença, ela vai ser uma pessoa típica, né? Ela não vai ter sintomas da doença, ou caso os tenha, eles são minimizados. E com isso a gente consegue manter uma qualidade de vida que é importante para a pessoa. Né? Quanto antes, então, isso é detectado, mais chances de conseguir, vamos dizer assim, diminuir, como a senhora falou, os sintomas ou fazer com que a pessoa tenha uma vida praticamente normal, apesar tendo que conviver com a doença, no caso. A pessoa continua a ter a doença. Não deixa de ter. Não, mas ela vai ou não manifestar, né? Ela vai ser uma pessoa que os sintomas da doença não são visíveis, né? Vai ter uma qualidade de vida maior. E quanto mais cedo, mais precoce você faz esse rastreio, mais cedo você vai ter a possibilidade de confirmar o diagnóstico e com isso iniciar o tratamento. Então, a gente preconiza que o ideal é que essa criança seja levada para fazer o teste entre o 3º e o 5º dia de vida. Considerando o dia que ela nasce, independente da hora, como o primeiro dia. Por que a gente precisa desse tempo? Porque algumas doenças elas estão relacionadas com a questão alimentar, como a fenilcetonúria. E com isso a criança precisa ter um tempo para se adaptar, ingerir uma quantidade de leite materno e manifestar no teste de rastreio aquela alteração inerente à doença que ela tem. Perfeito. Bom, o teste do pezinho, inicialmente, ele rastreava 6 doenças. Depois da lei, em 2021, aqui em Minas, por exemplo, se passou logo no ano seguinte para 12 doenças. E agora, no início do ano, mais 3 doenças foram incluídas. Como é que é feita essa colocação? Por que esse aumento de doenças ele é gradativo para se fazer o teste do pezinho?
Eu gosto de chamar a atenção, quando a gente fala teste do pezinho, a gente está falando muito mais de um exame laboratorial. Quando eu falo em programa de triagem... É uma coisa mais ampla? É muito mais ampla. Vamos falar então, né, do programa de triagem. Então, um programa de triagem, ele tem o teste do pezinho como centro, tá? Mas a gente precisa desenvolver uma rede de apoio, uma rede capacitada para atender esse paciente que faz o teste. Então, por exemplo, em Minas Gerais nós temos quase 4.000 unidades básicas de saúde que estão capacitadas para fazer a coleta do exame. Que é simples, mas a pessoa tem que saber como colher, né, como fazer. Ao mesmo tempo, nós temos dentro do NUPAD um setor de monitoramento do tratamento e do cuidado do paciente. Então, assim que esse exame chega ao NUPAD, se ele dá alterado, esse setor é ativado, ele entra em contato com a UBS chama a família já para consulta. Então, a gente tem esse setor que monitora o cuidado do paciente, né? Esse paciente vai ao serviço de referência, na maioria das vezes esse serviço ainda é centralizado em Belo Horizonte. Com isso, esse paciente faz o exame, naquele dia, faz a consulta, faz o exame diagnóstico, confirmada a doença, ele inicia o tratamento. E ele, periodicamente, volta ao serviço de referência ao tratamento e ele é monitorado. Por que ele vem à consulta? Quando ele vem à consulta? Então, existe toda uma rede envolvendo o teste, né? Para o quê? Benefício do paciente que fez o teste. Sim, perfeito. Então, o teste do pezinho é o exame laboratorial. Por isso, a gente faz a implantação ou a ampliação das doenças de acordo com etapas, porque nós precisamos vencer todas essas dificuldades que a gente tem ao implantar uma doença. Então, além de fazer o teste, eu preciso trazer esse paciente em tempo hábil, eu preciso ter o tratamento disponível para esse paciente e preciso acompanhar esse paciente. Não adianta eu fazer o teste e ficar com ele na mão. E não conseguir dar prosseguimento. Então, um programa, se ele não for por etapas, eu imagino que a gente vai ter muito mais dificuldade nessa ampliação. Perfeito. Bom, a gente fez um quadro com o nome das doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho ampliado, que é feito agora pelo SUS. Algumas delas são um pouco mais frequentes e algumas bastante raras. Vamos ver quais são e falar um pouquinho sobre elas. A gente vai aparecer o quadro aqui, ó. Exatamente, ó, se a gente vê do lado de cá, estão as 12 doenças que foram detectadas a partir de 2021, a partir de 2022. Dessas, Ana Lúcia, quais as mais frequentes das que a gente tem ali? Olha, sem dúvida nenhuma, a mais frequente é a doença falciforme e depois hipotireoidismo congênito. Sim, tá? o que são? A doença falciforme é uma doença que tem modificações nas células do sangue, não é isso? Isso, a doença falciforme, ela tem uma modificação na hemácia, determinada geneticamente, em que ela vai, em locais do nosso organismo, em que você tem uma baixa de oxigenação, ela muda a forma. Ela deixa de ter uma forma esférica para ter uma forma de S. Então, ela é chamada de hemoglobina S. Por causa da alteração dentro da hemácia, ela passa a ter uma forma diferente. E com isso, ela vai obstruir essas veias, né, e artérias pequenas e levar a diversos sintomas, principalmente uma anemia grave. É um quadro bem grave. Essa doença, ela, depois que foi implantada a triagem, ela, com as ações precoces que são oferecidas e feitas a essas crianças, a gente percebe uma sobrevida muito maior dessas pessoas e uma qualidade de vida também muito maior. Porque essas crianças, quando crianças, elas podem ter alterações com muita dor nas articulações das mãos, dos pés, um aumento de baço, uma anemia grave, pode ter AVC, o AVE. Então, assim, com o suporte que é dado desde o início da vida, essas manifestações mais graves, elas são mais
diminuídas mais, e tornam-se mais leves e menos, acometem menos a vida da pessoa. Outra que a senhora falou ali, qual que é? É o hipotireoidismo congênito. O que é o hipotireoidismo congênito? O hipotireoidismo é uma deficiência na produção do hormônio da tireoide. Pode ser de origem genética ou ter outros fatores. Essa é a doença que leva à deficiência cognitiva mais frequente no nosso meio, né? Ou seja, se você não trata a tempo, essa pessoa vai ter um déficit cognitivo muito importante. É tão grave que antigamente, muito antigamente, ela era chamada de cretinismo. Tinha uma face toda específica da doença, mas hoje a gente sabe que o tratamento, que é simples, é só fornecer o hormônio da tireoide para essa criança desde o início. Então, o ideal é que essa criança seja diagnosticada nos primeiros 7 dias de vida, iniciado o tratamento. A gente tem um tempo aqui em Minas Gerais bastante bom de início do tratamento dessa criança, e isso vai evitar a doença. E ela vai ter um desenvolvimento, um crescimento dentro do esperado para ela. Ou seja, em alguns casos, os sintomas e as consequências da doença são minimizados. Em algum desses casos aí pode haver a cura da doença, ou também o caso a gente tem que levar ali o tratamento da melhor forma possível para dar a qualidade? Não existe uma forma de cura de determinadas doenças que são rastreadas, não? Não, algumas doenças têm. A toxoplasmose congênita mesmo, você faz um tratamento porque ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela é congênita, mas não é hereditária. Então, durante um tempo, o paciente vai usar os antiparasitários, no caso, né? E vai tratar a doença. Sim, então, ou seja, depois de um certo tempo, essa doença para de se manifestar, ele está curado, né? Das outras doenças que estão aí no quadro, nenhuma mais é curada. Nós temos, nessa que foi ampliada agora em 2024, nós temos uma que pode ser curada. Pois é, vamos falar justamente delas agora. Ó. Atrofia muscular espinhal, que é a AME, imunodeficiência combinada grave e a agamaglobulinemia. Essas 3 doenças entraram agora. Dessas 3, o que a gente pode falar delas, então? Olha, essas doenças são todas doenças graves, tá? A imunodeficiência combinada grave, cuja sigla que a gente usa mais coloquialmente é SCID. Ela é grave, é uma doença que se manifesta por alteração na imunidade da pessoa. Ela não tem uma produção de células chamadas linfócitos T, que são responsáveis pela nossa imunidade celular. E elas não produzem também, não tem a maturação dos chamados linfócitos B, que são responsáveis pela imunidade, imunidade não celular, imunidade, esqueci o nome. Não tem problema. Mas assim, isso faz com que ele não tenha resistência a nenhum tipo de infecção. Qualquer contato dele com doenças que para outras crianças elas não têm nenhum significado patológico, com vírus, bactérias, fungos, essa criança pode desenvolver doença e desenvolve doença grave. Se não tratada, em 2 anos, praticamente 100% de óbito. Se tratada, e o tratamento é por transplante de medula óssea, ela evolui para a cura. É um tratamento que não é fácil, que você imagina fazer um transplante num bebezinho. Nossa Senhora. O ideal seria fazer até 3 meses e meio, que aí ele não tem, nesse tempo, ele vai ser mantido com antibiótico, com antifúngico, né, com várias medicações que mantêm essa criança dentro sem infecções e vai fazer o transplante, né? Mas a perspectiva é de cura, né? Então é interessante. A gamaglobulinemia, que a gente, para facilitar, chama de agama, ele tem a deficiência, lembrei, dos anticorpos humoral. Então o anticorpo que fica, que é produzido e jogado na corrente sanguínea pelo linfócito B. Ela não tem cura, mas a criança vai tomar esses anticorpos ou subcutâneo ou venoso, de acordo com a disponibilidade. A atrofia muscular espinhal, inclusive nós já tivemos duas crianças diagnosticadas. Mesmo no início do ano até hoje já tivemos 2 casos. 2 casos confirmados, já estão em tratamento.
é uma deficiência de um gene que faz com que a pessoa não produza uma substância que vai manter os neurônios motores vivos e funcionantes. A pessoa não produz, o que acontece com os neurônios? Eles morrem. Né? Com isso, o que acontece? Tudo que depende de neurônio motor, nossa postura aqui depende de neurônio motor, nossa respiração depende de neurônio motor. Então, isso vai sendo acometido gradativamente até ele chegar num tempo que ele vai ficar dependente de oxigênio, né? Vai ter que entubar ou fazer traqueostomia, ele não vai andar, vai ter dificuldade em falar, deglutir. Então, isso, você imagina que perspectiva, né, a pessoa tem. Com o tratamento, que tem que ser por toda a vida, porque também não tem cura, essa pessoa também vai ter uma qualidade de vida, uma vida prolongada, dentro também do padrão típico de qualquer pessoa que não tenha atrofia muscular espinhal. Né? E esse tratamento hoje nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais, utilizando via oral. Né? A criança toma uma medicação e a nossa perspectiva é de que ela tenha, não manifeste nenhum desses sintomas. Que bom, tomara, né? Tomara. Sim. Bom, como a gente disse no início do programa, a ampliação do teste do pezinho foi resultado de uma luta de organizações e entidades de todo o país. Muitas delas formadas justamente por pais e mães de crianças que desenvolveram doenças raras justamente por elas não terem sido detectadas precocemente. É o caso da Regina Próspero, do Instituto Vidas Raras. Veja só o depoimento dela. Eu tive 3 filhos, 2 deles com mucopolissacaridose. O Niltinho, se vivo fosse, hoje ele estaria com 35 anos. Naquela época não se tinha nada, nem a obrigatoriedade de fazer o exame do pezinho como a gente tem hoje. A obrigatoriedade veio logo depois. Mas se os meus filhos tivessem tido a oportunidade de ter o diagnóstico precoce e o tratamento, eles não teriam avançado com a doença como aconteceu. Depois de 4 anos tentando o diagnóstico apareceu, mas infelizmente o Niltinho seguiu o curso natural da doença um tempo depois. E eu sempre falei que se a gente tivesse a oportunidade de dar para eles o diagnóstico logo que eles nasceram com o tratamento, já em seguida, como hoje existe, eu teria poupado muito a vida deles, eu teria conseguido ajudá-los bastante. E é por isso que hoje eu me empolgo muito quando eu vejo que a gente pode ter essa oportunidade. Quando se fala de diagnóstico precoce, a gente está falando em vida de qualidade. Ana Lúcia, nesse caso, no caso dela e de muitas outras crianças aí há 20, talvez 30 anos, não tiveram essa oportunidade de detectar precocemente, né? Isso era, vamos dizer assim, comum de crianças, às vezes, irem a óbito sem nem saber que tipo de doença tinham? Com certeza, né? Com a implantação dos programas de triagem, isso faz uma diferença na vida dessas pessoas. Só para você ter uma ideia, nós temos convivido com alguns pacientes que infelizmente não tiveram a oportunidade, né? Quando nasceram não existia essa obrigatoriedade, não existia inclusive o teste disponível nem na rede particular e eles vão aos nossos ambulatórios e a gente convive com eles, faz o tratamento, tem uma qualidade de vida um pouco ampliada, né? Mas assim, o que a gente percebe hoje é que nós temos pacientes que fizeram o diagnóstico, né, por meio do teste de triagem neonatal há 30 anos atrás e são pessoas hoje que são completamente ativas, com qualidade de vida. Nós já temos pacientes, eu fico até emocionada. Pacientes que estão vivendo... Não, são normais, né? São pessoas, nós temos médicos, engenheiros. E vocês acompanham justamente a vida dessas pessoas, a vida dessas pessoas, isso é extremamente gratificante. A gente vê os depoimentos, como o da Regina, né? E a gente percebe que a gente faz
diferença. Pô, com certeza, com certeza. A mudança ao longo do tempo faz justamente, né, essa busca justamente por qualidade, como ela disse. Eu queria continuar mostrando que a Regina também nos contou como é que foi um pouco da mobilização para que essa luta que envolveu a ampliação do teste. E a importância também do papel de parlamentares, gestores, todo mundo que esteve, né, nesse processo, profissionais de saúde também, justamente para dar qualidade de vida para esses pacientes. Vamos ver o que ela disse aí. Nós precisamos falar sobre políticas públicas, sim, no geral, mas principalmente das doenças raras como uma profilaxia, ou seja, diagnóstico precoce. E a única forma de podermos ratificar, efetivar de verdade todas as propostas que nós temos em relação ao diagnóstico precoce de todos os brasileiros é com o engajamento dos parlamentares, é com o engajamento do vereador, do prefeito, do secretário de saúde, ministros, secretários de estados e todos aqueles gestores que trabalham na linha de frente nesse trabalho que é muito, muito importante de forma precoce para os nossos assistidos. Eu não gostaria de ver ainda que só quem tem dinheiro pode ter o diagnóstico precoce do seu filho. É um direito de todos. Então, por favor, aqueles que têm a decisão na mão, que têm na caneta o nosso futuro, que se engajem e estejam conosco nessa campanha maravilhosa que é o direito à vida. Ana Lúcia, ou seja, a coisa continua caminhando, né? O nosso secretário de saúde aqui de Minas Gerais deu uma entrevista há alguns dias dizendo que é possível que se amplie ainda mais o teste do pezinho para outras doenças aqui no estado, talvez ainda esse ano. Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora vê o futuro justamente dos programas de triagem neonatal que a senhora participa e que estão dando qualidade de vida para tanta gente? Eu acho que é importante, né? A Regina fala em vida, né? Mas eu acho que teria vida de qualidade, né? Vida com qualidade. E a ampliação que será feita, eu acredito que será feita, ele disse na entrevista, né? E nós estamos mobilizados em fazer essa ampliação junto com a Secretaria de Estado da Saúde, com o Ministério da Saúde, que são os gestores do programa. O NUPAD está sempre disponível, né, e disposto, né, a fazer, a instituir essa ampliação conforme determinação pela lei e conforme a pactuação feita entre o Ministério, o Estado e os municípios, né? Mas dependeria de quê? De mais condições de acompanhar os tratamentos, como a senhora falou, a questão do próprio exame, de conseguir detectar mais coisas, o que entre aspas, estaria faltando? Olha, assim, se você falar em termos de Brasil, né? O Brasil é extremamente diverso, então nós temos dificuldades inerentes a cada região. A gente sabe que tem locais no Brasil, como Minas Gerais, como estado que já está bem adiantado, o Distrito Federal que já faz praticamente o que foi determinado na lei federal. Nós temos o município de São Paulo também que faz a ampliação do total determinada pela lei, Minas Gerais que está caminhando para isso. Mas nós temos outros locais, outras regiões que as dificuldades são enormes, né? E o que eu acho que além nesses locais, e mesmo em Minas Gerais, o que determina uma certa dificuldade em implantar essa ampliação conforme desejo, né, de todos, é principalmente a questão da assistência, né? Ou seja, depois que a doença é detectada. Depois que a doença, até assim, detectar a doença, fazer o exame, o teste, por isso que eu chamei a atenção. Fazer o teste é difícil, mas a gente consegue fazer, entendeu? A gente pode
tem técnica para fazer isso, tem capacidade para fazer isso. O grande problema que a gente tem no momento é realmente a questão assistencial. Não adianta muito a gente fazer o diagnóstico sem oferecer o tratamento. Concorda? Sim. A gente precisa ter a obrigatoriedade da criança fazer o teste e a obrigatoriedade do Estado fornecer o tratamento. Muitos são tratamentos extremamente caros, muitos são tratamentos muito específicos, a gente precisa de ter especialistas naquelas doenças, não são todos os médicos, são doenças muito raras, não são todos os médicos que são capacitados, então precisa capacitar a rede para poder ter uma eficácia adequada da implantação, da ampliação do programa. Perfeito. Ana Lúcia, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer muito a sua entrevista com esses esclarecimentos todos para a gente. Eu que agradeço e gosto de chamar no final, vão fazer o teste do pezinho, entre o 3º e o 5º dia de vida, porque vale a pena. Faz toda a diferença. Com certeza. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. Os principais trechos desse programa você pode ouvir em nosso podcast no portal da Assembleia ou nos principais tocadores de áudio. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.